Você sabia que as maçãs têm 25% de ar? É verdade. Por isso, elas conseguem flutuar na água. Essa característica incrível está relacionada à estrutura da fruta. As maçãs possuem pequenas bolsas de ar que as tornam leves e crocantes. Quando você joga uma maçã na água, essas bolsas criam uma força de flutuação, fazendo com que ela fique na superfície. Essa peculiaridade é interessante não só durante o jogo de maçãs no Halloween, mas também nos lembra como a natureza é surpreendente ao criar frutas. Da próxima vez que você morder uma maçã suculenta, pense em quanto ar dentro dela a torna tão refrescante. E aqui vai uma ideia. Essa estrutura aerada pode ser uma das razões pelas quais as maçãs são tão populares como lanche e em receitas, trazendo leveza aos pratos. Não é incrível como algo tão simples como uma maçã pode esconder tantos segredos? Acredite ou não, na Austrália houve um processo por causa de um pum. Um engenheiro australiano decidiu processar seu ex-chefe, alegando que ele teria soltado um pum durante uma reunião de trabalho. Essa situação estranha, mas engraçada, gerou discussões sobre as peculiaridades que podem surgir no ambiente de trabalho. O engenheiro afirmou que o incidente não foi apenas um momento constrangedor, mas parte de um comportamento que tornou o ambiente de trabalho desconfortável e hostil. Embora o caso possa parecer absurdo para alguns, ele mostra como desavenças pessoais podem levar a disputas sérias. Conflitos no trabalho podem surgir até das situações mais inesperadas, borrando as linhas entre humor e ações legais. Por mais estranho que pareça, esse caso nos faz refletir sobre como lidamos com conflitos no trabalho, rindo deles ou buscando justiça. Acredite ou não, Monopólio é uma lição sobre desigualdade. O famoso jogo de tabuleiro Monopólio, adorado por famílias e amigos, tem uma história fascinante. Criado no início dos anos 1900 por Elizabeth Magie, o jogo foi pensado para mostrar as consequências negativas da desigualdade de riqueza. Magie queria que os jogadores entendessem como as monopolizações podem gerar diferenças financeiras e sofrimento para os pobres. O jogo envolvia a compra e troca de propriedades, mas a ideia principal era mostrar como os ricos podem facilmente oprimir os menos favorecidos. Em vez de focar apenas na vitória, o jogo incentivava a reflexão sobre questões sociais. Com o tempo, o Monopólio se transformou em um jogo divertido e competitivo, como conhecemos hoje, onde os jogadores buscam adquirir o máximo de propriedades possível. No entanto, é interessante pensar sobre suas raízes sérias. Será que perdemos de vista sua mensagem original sobre justiça e igualdade? Você não vai acreditar no hobby de Johnny Depp. Embora muitos conheçam Johnny Depp como um ator talentoso com papéis icônicos, poucos sabem que ele coleciona bonecas Barbie. Esse hobby inusitado chama a atenção tanto dos fãs quanto da mídia. O amor de Depp pelas bonecas Barbie começou como uma forma de escapar da pressão da carreira em Hollywood. Ele montou uma coleção impressionante, que inclui não apenas bonecas clássicas, mas também edições raras, que refletem diferentes épocas da cultura pop. Os fãs costumam ficar surpresos, já que isso contrasta fortemente com suas personagens masculinas nas telas. Ao fazer pequenas análises dessas bonecas, Depp encontra uma maneira única de se conectar com seu público, deixando de lado a imagem de estrela de blockbusters. Sua coleção destaca a ideia de que todos, independentemente do status, podem seguir seus interesses sem serem julgados. O que você acha que isso diz sobre criatividade e autoexpressão? Você pode acreditar que mulheres processavam seus maridos por impotência? No século XVI, na França, ocorreu essa surpreendente situação jurídica que deu às mulheres a chance de contestar seus esposos no tribunal. Se uma mulher suspeitasse que seu marido era impotente, ela podia entrar com um processo exigindo uma confirmação oficial da incapacidade dele para a atividade sexual. O processo era bastante incomum, envolvia exames minuciosos realizados por um grupo de padres e parteiras que avaliavam as capacidades reprodutivas do homem. Essa prática jurídica única não se limitava apenas a ofensas pessoais, tinha também consequências sociais, permitindo que as mulheres defendessem seus direitos e buscassem o divórcio se seus maridos não conseguissem cumprir suas obrigações conjugais. Embora isso possa parecer estranho hoje, essa prática reflete as complexas relações no casamento e os papéis de gênero do passado. Levanta questões interessantes sobre as normas sociais da época e como as mulheres lidavam com sistemas jurídicos que muitas vezes eram contra elas. Imagine o que isso diz sobre as dificuldades e expectativas dos casamentos daquela época. É verdade que as tatuagens podem ganhar vida?
Com o avanço da realidade aumentada, AR, o mundo das tatuagens está passando por uma incrível transformação. Imagine uma tatuagem na sua pele que ganha vida ao ser vista através de um aplicativo no smartphone ou de óculos especiais. Essa tecnologia inovadora utiliza sobreposições digitais para criar animações vibrantes diretamente na sua tatuagem, transformando um design simples em uma experiência interativa. Artistas podem criar tatuagens que mudam ou se animam, contando uma história ou exibindo cores brilhantes que só são visíveis através da lente de AR. É como usar uma tela que pode capturar a imaginação de uma maneira totalmente nova. Essa tendência empolgante está se tornando cada vez mais popular, fazendo com que as tatuagens deixem de ser apenas arte permanente no corpo e se tornem obras criativas vivas e pulsantes. Então você está pronto para dar um passo rumo ao futuro das tatuagens e ver como elas ganham vida. Descubra a vibrante tradição da pintura floral em Zalip. No final da década de 1940, na encantadora vila de Zalip, na Polônia, começou uma tradição anual cheia de cores, que floresce logo após a festa do Corpo de Cristo em junho. Este concurso convida artistas locais, amantes da arte e entusiastas a mostrar sua criatividade por meio de coloridas pinturas florais. Imagine ruas repletas de participantes alegres, ansiosos para capturar a beleza do mundo ao seu redor, com cores vibrantes e estilos únicos. Este evento não apenas celebra a arte, mas também une a comunidade, transformando Zalip em uma verdadeira pintura viva de flores. Visitantes de lugares próximos e distantes se reúnem para admirar essas incríveis obras, tornando o evento agradável para todos os envolvidos. A cada ano, o concurso apoia talentos locais e se torna uma parte importante da identidade da comunidade. Portanto, se algum dia você estiver nesta pitoresca vila, não perca a oportunidade de testemunhar ou até mesmo participar dessa maravilhosa celebração da arte e da natureza. Descubra a incrível Iquitos, Peru. Iquitos é a maior cidade do mundo sem estradas, o que é realmente impressionante. Com mais de 470 mil habitantes, essa cidade única prospera em um lugar onde os principais meios de transporte são o ar e a água. Imagine viver em um lugar onde os sons dos carros são substituídos pelo suave barulho das ondas e pelo zumbido dos aviões acima. Como não há estradas, os moradores se deslocam de barco e de pequenos aviões, tornando cada viagem uma verdadeira aventura. Esse estilo de vida não só cria uma comunidade vibrante, mas também mantém a cidade surpreendentemente livre de congestionamentos. Em Iquitos, a ausência de carros resulta em menos poluição e uma atmosfera mais tranquila. Quais outras surpresas esta cidade inusitada esconde? Talvez sua descoberta inspire você a ver a vida urbana de uma nova maneira. Surpreendente, mas o vinho de banana realmente existe. Esta bebida única vem da África Oriental, onde os moradores criaram uma deliciosa bebida a partir de bananas fermentadas. Imagine uma mistura espumosa e frutada que faz uma festa na boca. Essa bebida ganhou a fama de ser o primo travesso dos smoothies. É refrescante, tropical e cheia de personalidade. Você pode pensar que é apenas um doce, mas cuidado. Consumir demais pode te deixar bêbado devido ao processo de fermentação. Os locais costumam celebrar ocasiões especiais com essa bebida maravilhosa, compartilhando-a com amigos e familiares, como um símbolo de comunidade e alegria. Então, esteja você na África Oriental ou apenas curioso sobre bebidas do mundo, o vinho de banana é uma escolha divertida e emocionante que traz o sabor das tradições em cada gole. Você já experimentou essa bebida exótica? E se eu disser que os piratas enfrentarão a justiça internacional? A pirataria é um crime único no direito internacional, pois é um dos poucos crimes em que qualquer país pode intervir para prender e responsabilizar os piratas, independentemente do local do crime. Esse princípio, conhecido como jurisdição universal, é fundamental na luta contra a pirataria, especialmente nas costas da Somália, onde a pirataria é um sério problema. Países ao redor do mundo podem colaborar para resolver essa questão, compartilhando recursos e informações para garantir que os piratas sejam punidos. No entanto, surgem dificuldades devido aos diferentes sistemas legais e à capacidade variável de conduzir julgamentos justos. Nem todo país está preparado para lidar com esses casos, o que gera desafios na aplicação da lei. Apesar desses obstáculos, a ideia de que os piratas não podem escapar da punição é um passo importante para tornar nossos oceanos mais seguros para todos.
Você sabia que Branca de Neve mudou a música no cinema para sempre? Em 1937, Walt Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões. E não foi apenas uma história envolvente. Este filme mágico entrou para a história como o primeiro a ter uma trilha sonora original. Imagine assistir a um filme e ouvir músicas que combinam perfeitamente com as emoções de cada cena. Em Branca de Neve, tocavam melodias incríveis como Um Dia Meu Príncipe Vai Chegar e Hi Ho, que encantavam o público e os levavam para um mundo de conto de fadas. Essa abordagem inovadora não apenas deu profundidade à narrativa, mas também estabeleceu uma tendência que mudou para sempre a indústria cinematográfica. A trilha sonora foi um grande sucesso, tocada nas rádios e vendida em milhões de discos. Disney mostrou como a música pode elevar um filme a um novo nível e, como resultado, trilhas sonoras se tornaram parte essencial das estreias de filmes em todo o mundo. Hoje, é difícil imaginar um filme sem uma trilha sonora marcante. Você consegue imaginar seus filmes favoritos sem suas músicas inesquecíveis? Você pode se surpreender. O som pode medir valores negativos. Em lugares muito silenciosos, como salas acústicas ou cavernas profundas, o nível de som pode cair abaixo do que conseguimos ouvir. Esses espaços, muitas vezes criados para eliminar ruídos de fundo, podem gerar o que os cientistas chamam de valores negativos em medições sonoras. Embora possamos achar que o silêncio é apenas silêncio, equipamentos sensíveis conseguem captar pequenas vibrações e sons que não ouvimos. Por exemplo, em uma sala anecoica moderna, as ondas sonoras são absorvidas em vez de refletidas nas paredes, criando uma sensação estranha, onde até o som mais suave pode ser registrado como negativo. Esse fenômeno mostra o quão dinâmico é nosso mundo, mesmo quando parece absolutamente silencioso. Então, embora você possa se sentir confortável em uma sala tranquila, lembre-se de que existe um universo inteiro de sons além da sua percepção, esperando para ser descoberto. Talvez isso seja uma dica sobre segredos ocultos do som. Você já ouviu falar do deus espaguete? O pastafarianismo é uma religião humorística e inusitada, criada por um ateu chamado Bob Henderson em 2005. Essa crença leve inclui uma divindade conhecida como Monstro do Espaguete Voador, representada como uma grande bola de espaguete com almôndegas. Os seguidores, chamados pastafarianos, expressam sua fé usando peneiras na cabeça, mostrando sua abordagem única à espiritualidade. Essa tradição brincalhona combina sátira e crítica à religião organizada, especialmente atacando o ensino da teoria do design inteligente nas escolas. Com humor, o pastafarianismo busca enfatizar a importância da separação entre igreja e Estado e incentiva discussões abertas sobre diferentes crenças. É surpreendente como uma ideia simples e engraçada pode inspirar um movimento que desafia normas tradicionais e convida as pessoas a pensarem criticamente sobre a religião. Portanto, independentemente de você acreditar ou duvidar, o pastafarianismo oferece uma nova perspectiva sobre a fé, celebrando a criatividade e o riso. O que ajudou a colocar a bandeira americana na Lua? Durante a histórica missão Apollo 11, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin enfrentaram um desafio interessante, como manter a bandeira americana em pé na superfície da Lua. Como não há atmosfera na Lua, a bandeira não podia flutuar como na Terra. Então eles usaram uma barra horizontal especialmente projetada para mantê-la ereta. Mas isso não foi tão simples. A superfície da Lua era muito mais dura do que eles esperavam, e fincar a bandeira foi complicado. Imagine como é difícil cravar um mastro em uma superfície rochosa, usando um traje espacial volumoso. Apesar de todas as dificuldades, Armstrong e Aldrin conseguiram levantar a bandeira, criando um poderoso símbolo das conquistas humanas. Esse momento não apenas foi um triunfo dos Estados Unidos na corrida espacial, mas também marcou um passo importante para toda a humanidade, quando demos nossos primeiros passos em outro corpo celeste. Esses detalhes nos lembram de quanta criatividade e perseverança foram necessárias para alcançar um objetivo tão incrível na exploração do espaço. Você consegue imaginar que a idade traz novos começos? Em 2019, Mangayama Yaramati ganhou as manchetes ao se tornar a mãe mais velha a dar à luz gêmeos aos 74 anos, graças à fertilização in vitro, FIV. Essa conquista rara não apenas gerou discussões sobre a maternidade, mas também destacou os avanços nas tecnologias reprodutivas. Embora a FIV seja uma salvação para muitos casais enfrentando problemas de fertilidade,
ela está associada a riscos elevados, especialmente para mães mais velhas, como Yaramachi. Entre os problemas de saúde podem estar diabetes gestacional, pressão alta e partos prematuros, que podem ameaçar tanto a mãe quanto os filhos. A trajetória de Yaramachi inspira muitos, mostrando que a idade não deve ser um obstáculo para o surgimento de uma nova vida. Sua história levanta questões importantes sobre os limites da maternidade e o papel da ciência moderna na formação de famílias. Até onde a tecnologia pode mudar nossa compreensão sobre a maternidade. Você vai se surpreender ao saber que macacos pagam por imagens. Em um estudo interessante, machos de macacos mostraram um comportamento surpreendente ao serem oferecidos a troca de comida por imagens. Em vez de escolherem imagens de machos dominantes, esses macacos preferiram imagens de traseiros de fêmeas. Essa escolha destaca a atração visual instintiva dos primatas por parceiros potenciais. Veja, a disposição de trocar comida por imagens atraentes revela uma compreensão mais profunda do desejo presente em diferentes espécies de animais, incluindo os humanos. Ao estudar o comportamento desses macacos, os pesquisadores obtêm novos conhecimentos sobre as raízes evolutivas do desejo. Essas descobertas questionam nossas ideias sobre o comportamento animal e nossos próprios instintos. O estudo destaca como os sinais visuais desempenham um papel importante nas estratégias de acasalamento, ligando o comportamento à necessidade evolutiva de escolher parceiros adequados. Você já se perguntou por que nos sentimos cansados no inverno? Durante os meses frios, muitos notam mudanças significativas no humor e na energia. Esse fenômeno acontece em várias partes do mundo e está relacionado à quantidade de luz e à temperatura. Com os dias de inverno mais curtos, recebemos menos luz solar, o que diminui o nível de serotonina, uma substância no cérebro que regula o humor. Isso pode causar sensações de cansaço, irritabilidade ou até depressão. Por outro lado, com a chegada da primavera e do verão, a maior quantidade de luz solar aumenta os níveis de serotonina, nos dando mais ânimo e energia. Nossos ritmos naturais, que dependem das estações, têm um papel importante no nosso comportamento. Alguns cientistas até acreditam que nossos ancestrais se adaptaram a essas mudanças sazonais, o que ajudou a promover o descanso em condições climáticas severas. É incrível como o clima pode afetar nossas emoções e motivação. Então, da próxima vez que você se sentir cansado no inverno, lembre-se de que não é só você, é a natureza agindo. Você sabia que a cor dos olhos das corujas revela seus hábitos? A cor dos olhos das corujas não é apenas para a beleza. Na verdade, ela dá uma ideia de como elas caçam. Por exemplo, corujas com olhos marrons escuros são mestres da caça noturna, usando sua visão aguçada para se orientar na escuridão. Ao mesmo tempo, corujas com olhos laranjas preferem caçar ao amanhecer e ao anoitecer, aproveitando aquelas horas de crepúsculo quando outros seres estão ativos. Corujas com olhos amarelos, por outro lado, são predadoras diurnas, se sentindo bem à luz do dia enquanto procuram por comida. Essa incrível característica evolutiva as ajuda a se camuflar no ambiente durante a caça, tornando-as mais bem-sucedidas em capturar suas presas. Na próxima vez que você ver uma coruja, reserve um momento para prestar atenção na cor dos olhos dela. Isso pode te dizer se esse amigo emplumado prefere a escuridão da noite, a magia do crepúsculo ou a luz do dia. Você já se perguntou por que Jackie Chan é incansável? No mundo das artes marciais, Jackie Chan se destaca como uma verdadeira lenda, não apenas por suas habilidades incríveis, mas também por sua dedicação destemida. Durante as gravações de Armor of God, Jackie enfrentou um grande desafio ao sofrer uma fratura no crânio durante uma cena arriscada. Imagine a dor e o risco. Em vez de tirar uma longa pausa, Jackie mostrou uma determinação surpreendente e voltou ao trabalho apenas algumas semanas depois, mesmo com uma placa de metal na cabeça. Não foi apenas uma lesão, foi um golpe sério que surpreenderia muitos. No entanto, a paixão de Jackie pelo que faz o levou a completar a cena, provando que nada pode derrubá-lo por muito tempo. Sua capacidade de superar dificuldades e inspirar muitos fãs faz de Jackie Chan um verdadeiro ícone da indústria do cinema. Você consegue lembrar de outra estrela que mostre uma resiliência tão incrível? Adivinhe o que realmente define o inglês sul-americano? A expressão "you all" se tornou um símbolo desse dialeto vibrante, destacando o charme único da região. Os sulistas costumam dizer "y'all", que soa amigável e une as comunidades, expressando inclusão.
Essa palavra simples captura a essência da hospitalidade sulista, tornando as conversas mais calorosas e acolhedoras. Ao contrário da fala formal, que pode parecer distante, o uso de "yao" cria uma sensação de pertencimento. É interessante notar como essa expressão está profundamente enraizada na cultura sulista, aparecendo em conversas cotidianas, nas varandas e nas páginas da literatura popular. Com o aumento do número de pessoas que reconhecem seu apelo, "yao" começa a se espalhar além do sul, sendo valorizada por sua clareza e tom atraente. É um lembrete divertido de como a língua evolui, refletindo identidades regionais e conexões culturais. Então você já começou a usar "yao" em suas conversas? Acredite ou não, mas uma mulher governa uma cidade inteira. Em Nebraska, há uma cidade incrível chamada Monowi, que tem apenas uma habitante, Eula. Como a única residente, Eula desempenha várias funções. Ela é prefeita, bartender e até bibliotecária. Essa situação inusitada destaca as características únicas da vida no campo, onde pequenas comunidades às vezes se reduzem a uma só pessoa. Eula mantém o espírito da cidade, gerenciando o bar local e cuidando da biblioteca, que serve como um aconchegante ponto de encontro para visitantes de áreas vizinhas. Todo ano, ela solicita autorizações especiais para manter o status oficial da cidade e até organiza eventos para reunir as pessoas. A história de Monowi nos lembra o quão vibrante pode ser a vida, independentemente do tamanho. Como você se sentiria sendo a única pessoa em uma cidade? A verdade é que voar pode ser mais barato. Em 4 dos 10 maiores aeroportos do Reino Unido, estacionar um pequeno avião por 24 horas custa menos do que estacionar um carro. Esse fato surpreendente mostra que, às vezes, é mais econômico voar do que dirigir. Por exemplo, uma família pode gastar muito para deixar seu carro no estacionamento, enquanto um pequeno avião pode custar apenas uma fração desse valor. Essa mudança nos preços pode incentivar mais pessoas a considerar voos para viagens curtas ou aventuras, tornando a aviação mais acessível. Quem diria que a conveniência de voar poderia trazer tanta economia? Isso desafia a ideia de que viajar de avião é sempre caro. Agora, com a possibilidade de estacionamento acessível, talvez um fim de semana nas lindas Ilhas Britânicas não seja tão impossível quanto parece. Você consideraria voar em vez de dirigir se isso significasse economizar dinheiro? Incrível sobre a Catedral de São Patrício. Esta majestosa construção é a maior catedral da Irlanda e é dedicada com orgulho ao seu padroeiro, São Patrício. Construída no século XII, a Catedral de São Patrício está localizada em um lugar histórico. Acredita-se que foi aqui que São Patrício, uma figura icônica da história irlandesa, converteu os irlandeses ao cristianismo. Ao passar por sua grandiosa entrada, você pode sentir os ecos de séculos, pois a catedral foi testemunha de muitos eventos, desde cerimônias reais até reuniões públicas. A arquitetura impressionante combina estilos gótico e medieval, encantando os visitantes com seus elaborados detalhes em pedra e belos vitrais. Você sabia que o famoso escritor Jonathan Swift foi até reitor da catedral no início do século XVIII? Além de seu significado religioso, a catedral se tornou um tesouro cultural, atraindo turistas e amantes da história. Portanto, da próxima vez que você pensar na Irlanda, lembre-se deste incrível monumento que conecta o passado ao presente. Muitos não sabem, mas o calendário etíope é único. O calendário etíope está aproximadamente 7,5 anos atrás em relação ao calendário gregoriano, que é o mais comum em muitos países. Isso acontece porque o calendário etíope tem 13 meses em vez dos habituais 12. São 12 meses com 30 dias e um mês extra chamado Pagumi, que tem 5 ou 6 dias, dependendo do ano. Essa estrutura única resulta em uma maneira especial de medir o tempo. Por exemplo, quando é 1º de janeiro, no calendário gregoriano, na Etiópia é cerca de 11 de setembro. Essa diferença interessante às vezes causa confusão entre viajantes e empresários que lidam com a Etiópia, mas também reflete a rica herança cultural do país. Você já se perguntou como esse calendário se desenvolveu ao longo dos séculos? Experimente os steaks de melancia no jantar hoje à noite. Essas fatias suculentas e coloridas estão se tornando cada vez mais populares como uma deliciosa alternativa à carne entre os melhores chefes vegetarianos. A melancia, que normalmente é vista como uma sobremesa refrescante de verão, tem uma textura única que é perfeita para grelhar e temperar.
Quando cortada em pedaços grossos e cozida, a melancia se transforma, ficando macia e levemente defumada, ideal para quem quer algo substancial sem carne. Os chefes apreciam sua capacidade de absorver sabores e combinar bem com especiarias, tornando-a uma opção interessante para pratos vegetais. Adicione uma pitada de sal, um pouco de molho balsâmico ou polvilho com ervas frescas para realçar o prato. Comer steaks de melancia não só diversifica suas opções de jantar, mas também promove um estilo de vida saudável, sem abrir mão do sabor. Além disso, eles são super hidratantes por conta do alto teor de água. Então, por que não experimentar os steaks de melancia? Você pode descobrir um novo prato favorito que vai impressionar sua família e amigos. Você sabia sobre o misterioso Clube 27? Este clube é formado por músicos lendários, como Kurt Cobain, Jim Morrison e Jimi Hendrix, que todos faleceram aos 27 anos. Essa coincidência assombrosa tem intrigado fãs e pesquisadores por décadas. Cada um desses artistas deixou uma marca inesquecível na música. Cobain se tornou a voz de uma geração com o Nirvana, Morrison revolucionou o rock com o The Doors, e Hendrix trouxe um som completamente novo para a guitarra. Suas mortes precoces, frequentemente ligadas à luta contra a fama, dependências e depressão, geram especulações sobre o que os conecta além da música. Alguns veem isso como uma maldição, enquanto outros enxergam um trágico lembrete da pressão enfrentada por jovens artistas. As histórias do Clube 27 continuam a inspirar documentários, livros e discussões, chamando a atenção para a saúde mental na arte. Existe uma mensagem oculta por trás de seus destinos semelhantes? Talvez essa pergunta mantenha vivo o legado desses músicos, lembrando-nos da importância de valorizar sua contribuição enquanto refletimos sobre as dificuldades que enfrentaram. Vamos revelar a verdade sobre a crescente tendência de gêmeos. Nas últimas décadas, o número de gêmeos nascidos aumentou significativamente, e isso se deve a dois fatores principais. Primeiro, mais mulheres estão optando por ter filhos em idades mais avançadas, o que aumenta naturalmente a chance de ter gêmeos. Isso acontece porque mulheres mais velhas têm mais chances de liberar vários óvulos durante a ovulação. Em segundo lugar, os avanços no tratamento da infertilidade, como a fertilização in vitro e FIV, têm contribuído muito para essa tendência. Esses procedimentos, muitas vezes, envolvem a implantação de vários embriões ao mesmo tempo, o que pode resultar em uma maior probabilidade de gravidez de gêmeos. Essa combinação de escolhas sociais e tecnologias médicas levou a um surpreendente aumento no número de gêmeos em todo o mundo. Na verdade, os gêmeos agora representam cerca de 3% de todos os nascimentos em alguns países. Então, da próxima vez que você ver um par de gêmeos, lembre-se de que a idade e a ciência fazem parte dessa bela fórmula. Descubra por que Tóquio é a cidade com o maior número de milionários do mundo. Este vibrante megacidade abriga mais de 80 mil milionários e oferece diversas oportunidades financeiras. A riqueza em Tóquio é sustentada por setores variados, como tecnologia, finanças e imóveis. Londres ocupa o segundo lugar, unindo uma história única a uma força financeira moderna, criando um ambiente favorável para a acumulação de riqueza. Nova York, por sua vez, se destaca pelo número de bilionários, mostrando como essas cidades se tornaram centros financeiros globais. A concentração de riqueza em cidades como Tóquio, Londres e Nova York ressalta as emocionantes oportunidades que a vida urbana oferece, o que faz dessas cidades ímãs para o sucesso. Um fato interessante sobre videogames e visão. Um homem na China ficou cego após jogar Diablo por 10 horas em um monitor de 50 Hz. Esse caso chocante levanta preocupações sérias sobre o tempo excessivo na tela e os riscos de dependência de jogos. Embora os videogames sejam uma forma divertida de se distrair, passar muito tempo na frente da tela sem pausas pode causar fadiga ocular, dores de cabeça e até perda temporária da visão. Nossos olhos precisam de descanso, especialmente após longos períodos olhando para telas digitais. Especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés de distância por pelo menos 20 segundos. Essa prática simples pode ajudar a reduzir a fadiga ocular e manter a visão clara. Portanto, da próxima vez que você começar uma maratona de jogos, não se esqueça de fazer uma pausa e dar um descanso aos seus olhos. Não se trata apenas de acumular pontos, é importante cuidar da sua saúde. Como podemos conciliar a diversão dos jogos com a segurança dos olhos? Você sabia que o Canadá tem o maior número de lagos?
Com impressionantes 879.800 lagos, o Canadá é o líder em água doce, superando todos os outros países juntos. Essa estatística incrível destaca não apenas a quantidade, mas também a beleza e a diversidade da paisagem canadense. Desde o enorme e tranquilo Lago Grande Urso, nos territórios do Noroeste, até o pitoresco Lago Louise, em Alberta, esses lagos oferecem vistas deslumbrantes e muitas oportunidades para lazer. Pesca, caiaque e caminhadas ao redor dessas maravilhas naturais atraem milhões de turistas todos os anos. Curiosamente, muitos desses lagos se formaram devido a antigos glaciares que esculpiram depressões na terra, criando reservatórios perfeitos para águas derretidas e chuvas. Além de serem locais de lazer para os amantes da natureza, esses lagos também desempenham um papel importante nos ecossistemas locais, fornecendo habitat para várias espécies de peixes, aves e plantas aquáticas. Portanto, se você é um amante da natureza, um buscador de aventuras ou apenas alguém que aprecia belas paisagens, os lagos canadenses oferecem algo especial para todos. Fato incrível sobre nosso DNA. Você sabia que os humanos compartilham cerca de 98,8% do seu DNA com os chimpanzés? Essa semelhança genética impressionante mostra o quão próximos estamos desses primatas incríveis, que são nossos parentes vivos mais próximos. Embora à primeira vista possamos parecer muito diferentes em nível celular, nossos corpos contêm esquemas genéticos surpreendentemente semelhantes. Esse DNA compartilhado influencia tudo, desde nossas características físicas até como nos comportamos e interagimos com o ambiente. Cientistas acreditam que essa ligação genética próxima existe há milhões de anos, desde que as duas espécies se separaram de um ancestral comum. Estudando os chimpanzés, os pesquisadores podem obter insights sobre o comportamento humano, doenças e evolução. Por exemplo, entender por que os chimpanzés se comportam de certas maneiras ajuda os cientistas a aprender mais sobre nossas próprias estruturas sociais. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são únicos, lembre-se, temos mais em comum com nossos primos chimpanzés do que podemos imaginar. Não é incrível? Você sabia que Marie Curie manuseava materiais radioativos? Essa cientista extraordinária, famosa por descobrir o rádio, trabalhou arduamente em uma época em que os perigos da radiação não eram compreendidos. Com uma determinação inabalável, Curie frequentemente guardava substâncias radioativas em seus bolsos, sem perceber os sérios riscos à saúde. Suas pesquisas inovadoras formaram a base da física e da medicina modernas, mas isso teve um custo pessoal. Avançando para os dias de hoje, seus registros de laboratório originais ainda são altamente radioativos. Hoje, os cientistas precisam usar equipamentos de proteção para estudar seus valiosos registros, o que destaca o paradoxo de seu legado, uma dedicação incrível à ciência, acompanhada de perigos que ela desconhecia. A história de Curie serve como um poderoso lembrete de quão longe chegamos na compreensão da importância da segurança em pesquisas científicas, mas também ressalta os sacrifícios feitos pelos primeiros cientistas. Quantas mais descobertas nos aguardam, envoltas em mistério e perigos potenciais? E se eu te disser que o césio pega fogo com água? Esse elemento incrível que faz parte da tabela periódica é um dos materiais mais reativos conhecidos pela ciência. Quando o césio entra em contato com a umidade, ele não apenas reage, ele pode se autoacender, criando um espetáculo de fogo que destaca a necessidade de cuidado. Devido a essa alta reatividade, os cientistas precisam armazenar o césio em recipientes herméticos, cheios de substâncias secas, como óleo mineral ou gás argônio, para protegê-lo de contato acidental com vapor d'água. Essa característica única torna o césio fascinante e perigoso, atraindo o interesse tanto de químicos quanto de entusiastas. Você pode se perguntar como um elemento aparentemente simples pode causar reações tão dramáticas. Compreender o comportamento do césio nos ajuda a apreciar a complexidade das interações químicas e a importância de manusear substâncias reativas com segurança. Você sabia sobre o rei do chocolate? Amaury Gachan, um mestre confeiteiro e chocolatier da França, conquistou os amantes de sobremesas ao redor do mundo com seu talento incrível. Gachan não apenas faz sobremesas, ele as transforma em impressionantes esculturas comestíveis que encantam as pessoas. Suas criações frequentemente combinam arte e gastronomia, apresentando cores vibrantes, designs originais e detalhes complexos.
O que torna suas obras únicas é a capacidade de criar não apenas produtos visualmente impressionantes, mas também delícias que têm um sabor tão bom quanto a aparência. Essa combinação única lhe rendeu reconhecimento no mundo culinário e o título de Rei do Chocolate. Imagine morder uma sobremesa que parece uma delicada flor ou um majestoso animal, tudo feito de chocolate e outros ingredientes doces. Cada peça conta sua própria história, convidando as pessoas a experimentar a sobremesa de uma nova maneira. As obras de Ghassan inspiram outros a explorar sua criatividade na cozinha e nos lembram que a comida pode ser tanto uma forma de arte quanto um prazer delicioso. O que você acha? Como a arte e a comida podem se combinar? E se eu te disser que o café tem mais de 100 tipos? Mas apenas 2 deles, arábica e robusta, enchem nossas xícaras. O café arábica, conhecido pelo seu sabor suave e aromático, é a estrela do show, representando cerca de 60% da produção mundial de café. Ele é apreciado por seu gosto doce e delicado, que muitos amantes de café desejam. Por outro lado, temos a robusta, que oferece um sabor mais forte e amargo, além de conter mais cafeína. Isso torna a robusta popular em cafés expresso e instantâneos, especialmente em regiões onde as pessoas preferem bebidas mais fortes. Juntos, esses 2 tipos formam a base da indústria do café, influenciando as formas de preparo e as preferências de sabor ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você tomar seu café da manhã, lembre-se da emocionante jornada que vai de várias variedades de café até a sua bebida favorita. A incrível influência da família real. Embora apenas uma pequena parte dos membros da família real ocupe cargos políticos importantes, muitos deles têm um papel significativo nos negócios. Eles possuem grandes interesses em setores-chave, como petróleo, imóveis e bancos. Isso significa que, mesmo que não participem diretamente da administração, seus negócios podem impactar a economia e criar conexões importantes. Por exemplo, os membros da família real costumam investir em projetos imobiliários, o que pode ajudar no desenvolvimento local e na geração de empregos. Além disso, suas ligações com a indústria do petróleo podem influenciar a política energética. Com fortunas que às vezes superam os orçamentos de países inteiros, suas decisões podem ter consequências de longo alcance, não apenas em seus países, mas em todo o mundo. Portanto, embora você não os veja escrevendo leis, sua influência é, sem dúvida, significativa. O que você acha do papel duplo deles? Você pode se surpreender. 300 horas de vídeo a cada minuto. Isso mesmo. O YouTube, a popular plataforma de compartilhamento de vídeos, recebe uma quantidade incrível de conteúdo a cada minuto. Imagine a enorme variedade de vídeos, de aulas de música e gatinhos engraçados, a documentários educativos e vlogs de viagem. Com esse ritmo impressionante de uploads, o YouTube se tornou um verdadeiro tesouro de informações e entretenimento para bilhões de usuários ao redor do mundo. Sempre que você atualiza a página, novos criadores compartilham suas histórias e ideias, contribuindo para uma biblioteca que cresce rapidamente. Atualmente, há bilhões de vídeos na plataforma, provando que qualquer um com um smartphone pode se tornar um contador de histórias ou um entertainer. Esse fluxo constante de conteúdo não só inspira a criatividade, mas também molda a cultura e as tendências. Então, qual vídeo interessante você vai descobrir a seguir? Você sabia que seu coração bombeia galões de sangue todos os dias? O coração humano é um órgão incrível. Ele bate em média 100.000 vezes por dia e, sem parar, bombeia cerca de 2.000 libras de sangue por todo o corpo. Isso significa que, em um dia, seu coração movimenta quase 2.000 galões de sangue vital, levando oxigênio e nutrientes essenciais a cada célula. Esse órgão impressionante é do tamanho da sua mão, mas realiza uma tarefa enorme que sustenta sua vida. Cada batida é um campeão silencioso que garante seus movimentos e te enche de energia. O coração se adapta às suas necessidades, acelerando durante atividades físicas ou desacelerando enquanto você descansa. Compreender a importância do seu coração destaca a necessidade de manter um estilo de vida saudável por meio de uma alimentação adequada e exercícios físicos. Portanto, da próxima vez que você sentir esse ritmo familiar, lembre-se do trabalho incrível que seu coração faz por você todos os dias. É verdade que existem escolas florestais na Suécia? Absolutamente. Na Suécia, as escolas florestais oferecem uma maneira incrível de ensinar as crianças ao ar livre, longe das salas de aula tradicionais.
Em qualquer clima, esses espaços educacionais ao ar livre incentivam as crianças a se envolverem em experiências práticas, explorando a natureza e desenvolvendo habilidades importantes. Brincando e aprendendo entre as árvores, os alunos se tornam mais confiantes e resilientes, transformando desafios em aventuras emocionantes. Imagine aprender ciências ao explorar insetos ou entender matemática medindo gravetos na floresta. Essa abordagem única não só desperta a curiosidade, mas também desenvolve o espírito de equipe e habilidades de resolução de problemas, enquanto as crianças trabalham juntas para se orientar no ambiente. Com foco na exploração, as escolas florestais ajudam as crianças a se conectarem com a natureza e a se tornarem aprendizes flexíveis, preparando-as para o futuro de uma forma envolvente e interessante. Outros países adotarão esse modelo inspirador. Prepare-se para se surpreender com a história da perfumaria. Os perfumes têm um passado fascinante que começa no Antigo Egito, onde desempenhavam um papel importante em rituais religiosos e na vida cotidiana. Os egípcios criavam aromas únicos a partir de ingredientes naturais, que acreditavam os conectavam ao divino. Avançando para o século XVIII, a concepção de perfumaria passou por grandes transformações. Esse período marcou o início do que hoje consideramos perfumes modernos, compostos por óleos essenciais, álcool e água. Hoje, uma única garrafa pode conter centenas de ingredientes, combinando diferentes aromas para criar fragrâncias ricas e luxuosas. A arte da perfumaria evoluiu, e cada aroma conta sua própria história única, influenciando a cultura e até a moda. Não é incrível como algo tão simples como um cheiro pode ter um significado histórico tão profundo e uma expressão artística tão rica? Você sabe o que realmente assusta Meghan Trainor no escuro? Isso se chama necofobia, e é mais comum do que você imagina. Mesmo uma cantora talentosa e bem-sucedida como Meghan, famosa por seus hits marcantes, enfrenta esse medo. Imagine estar em completa escuridão e sentir um frio na espinha. Isso é necofobia. Não é apenas uma leve preocupação. Para algumas pessoas, pode levar a ansiedade e ataques de pânico. Meghan compartilhou abertamente suas experiências, mostrando que os medos podem afetar qualquer um, independentemente da fama ou conquistas. É um lembrete de que ter medos é normal, e falar sobre eles pode ajudar muito. Então, da próxima vez que a luz apagar, lembre-se de que até suas estrelas pop favoritas às vezes precisam de um pouco de conforto. Qual é o seu maior medo? É também o escuro? Você já ouviu falar dos tigres que fumam na Coreia? Essa frase incrível, nos tempos em que os tigres fumavam, abre muitos contos coreanos, transportando os leitores para um passado mágico. Essa linha não só chama a atenção, mas também homenageia o grande significado cultural do tigre na mitologia coreana. Os tigres na Coreia simbolizam força, coragem e proteção, sendo frequentemente retratados como seres sábios e poderosos. Eles são considerados guardiões contra espíritos malignos e estão profundamente enraizados no folclore, representando tanto perigo quanto a capacidade de superar dificuldades. Essas histórias se desenrolam em um mundo onde o incomum é possível, misturando realidade com fantasia. Através desses elementos mágicos, esses contos transmitem lições morais e refletem os valores da comunidade. A imagem da fumaça adiciona um toque de magia, convidando os ouvintes a imaginar um tempo em que a natureza e os mitos estavam mais interligados. Então, da próxima vez que você ouvir um conto coreano, lembre-se do tigre fumante e da rica tradição que ele representa. Você pode acreditar na velocidade dos pica-paus. Essas aves incríveis conseguem bater no tronco das árvores a uma velocidade impressionante de até 16 vezes por segundo. Imagine o som de um pica-pau batendo rapidamente enquanto procura insetos sob a casca. Seus bicos fortes e músculos do pescoço poderosos permitem que façam esses golpes rápidos sem se machucar. Cada batida é importante, seja para se comunicar com outros pica-paus, marcar território ou buscar alimento. Os pica-paus têm crânios especialmente adaptados, que protegem seus cérebros durante esses impactos em alta velocidade, o que é perfeito para seu estilo de vida único. Curiosamente, existem mais de 200 espécies de pica-paus, cada uma com seu próprio estilo e ritmo de batida. Desde o famoso pica-pau de chapéu vermelho, até o menor pica-pau com penas suaves, suas cores vibrantes e padrões marcantes os tornam encantadores. Na próxima vez que você ouvir esse som familiar na floresta, lembre-se da incrível velocidade e força de cada golpe. A natureza não é surpreendente?
Você sabia que as fibras sintéticas representam cerca de 60% do tecido que usamos? Materiais como poliéster e nylon são populares por boas razões. São duráveis, acessíveis e versáteis. No entanto, essa conveniência tem um custo. A produção de fibras sintéticas exige muitos recursos, incluindo petróleo, água e energia. Esse processo gera uma grande pegada de carbono, prejudicando nosso planeta. Quando chegam ao meio ambiente, os tecidos sintéticos não se decompõem, causando poluição a longo prazo. Eles contribuem para a contaminação por microplásticos, afetando a vida selvagem e os ecossistemas. Peixes e outras criaturas marinhas frequentemente confundem pequenas partículas plásticas com alimento, o que pode ter consequências perigosas para a sua saúde e para a nossa. Para resolver esse problema, precisamos repensar nossas escolhas e considerar alternativas, como materiais orgânicos ou reciclados. Apoiar marcas sustentáveis e reduzir o consumo pode ajudar a diminuir o impacto ambiental da indústria têxtil. Que passos você tomará para mudar essa situação? Você sabia que o aprendiz da Terra de Oz tem um segredo divertido? No famoso conto de L. Frank Baum, O Maravilhoso Aprendiz da Terra de Oz, esse personagem icônico é conhecido não apenas como aprendiz. Ele tem um nome impressionantemente longo: Oscar Zoroaster, Fadrig, Isaac, Norman Henkel, Emmanuel Ambroise, Diggs. Esse nome realmente se destaca, mas tem uma característica engraçada. Se você olhar de perto, as iniciais do seu nome completo formam a palavra tolo, o que o aprendiz achava engraçado e um pouco constrangedor. Imagine ser um poderoso aprendiz e ter um nome assim. Para manter sua imagem majestosa, ele decidiu inteligentemente encurtar seu nome para OZ, que soa bem. Esse momento brincalhão em seu caráter não só destaca seu senso de humor, mas também mostra seu desejo de parecer misterioso e autoritário na mágica Terra de Oz. Então, da próxima vez que você pensar no aprendiz, lembre-se de que ele guarda um segredo divertido escondido em seu nome longo. Você pode se surpreender. As cobras veem calor. As cobras cascavéis e algumas outras espécies têm fossas sensíveis ao calor, localizadas entre os olhos e as narinas. Essas adaptações incríveis permitem que elas sintam presas de sangue quente mesmo no escuro total. Imagine caçar sem olhos. É assim que essas cobras funcionam. Quando um animal de sangue quente passa, o calor que ele emite é captado pelas fossas da cobra, permitindo que ela localize sua próxima presa com precisão. Essa habilidade melhora muito suas técnicas de caça, especialmente à noite, quando pode ser difícil para outros predadores. Graças a essa adaptação única, as cobras cascavéis conseguem sobreviver em diversas condições. Seja entre pedras ou enroladas no deserto, sua visão infravermelha as ajuda a encontrar comida e sobreviver. Não é incrível como a evolução proporciona a seres vivos ferramentas tão extraordinárias? É verdade que os selos verdes mudaram para sempre as compras. No final dos anos 1800, a empresa SNH apresentou uma ideia interessante, conhecida como selos verdes. Esses selos coloridos não eram apenas pedaços de papel. Eles se tornaram um jogo para os consumidores. Ao comprar produtos em lojas participantes, você ganhava selos verdes que podia colecionar e depois trocar por diversos itens para casa. Essa prática transformou as compras comuns em uma emocionante caça ao tesouro, onde os clientes aguardavam ansiosamente quantos selos haviam coletado e quais prêmios os esperavam. Famílias se reuniam para olhar catálogos especiais com produtos disponíveis para troca. A expectativa e a satisfação de trocar selos por coisas valiosas tornaram as compras mais divertidas. Essa novidade não só aumentou o fluxo de clientes nas lojas, mas também criou um senso de comunidade entre os consumidores. Imagine caçar esses selos verdes toda semana. Não soa como uma experiência divertida de ir às compras. E se eu disser que existem 6.000 tipos de gramíneas? Acredite ou não, mas as gramíneas são uma das famílias de plantas mais diversas do nosso planeta. Desde os gramados verdes em nossos quintais até as vastas savanas na África, essas plantas incríveis desempenham um papel importante nos ecossistemas ao redor do mundo. A maioria das pessoas vê a grama como algo simples que cresce sob os pés, mas ela vem em várias formas e tamanhos, cada uma adaptada a viver em diferentes condições. Você sabia que o bambu, um tipo de gramínea, pode crescer até 3 pés em um dia?
As gramíneas também servem de alimento para muitos animais. Ajudam a prevenir a erosão do solo e até contribuem para a nossa dieta através de grãos como trigo, arroz e milho. Então, da próxima vez que você andar sobre a grama, lembre-se de que não é apenas uma cobertura comum do solo. É uma família diversificada de mais de 6.000 espécies, cada uma desempenhando seu papel na rica tapeçaria da vida na Terra. Um fato interessante sobre os sobrenomes chineses. Na China, 85% da população compartilha apenas 100 sobrenomes, criando uma imagem demográfica única. Os 2 sobrenomes mais comuns são Li e Zhang, que representam mais de 13% da população. Imagine caminhar por uma rua movimentada e ouvir os mesmos sobrenomes ao seu redor, como se todos fossem parte de uma grande família. Isso cria um fenômeno cultural, onde poucos sobrenomes dominam, levando a dinâmicas sociais interessantes. Em algumas regiões, ter o mesmo sobrenome pode significar que vocês são parentes distantes, adicionando mais uma camada à rica tradição da China. Com essa concentração de sobrenomes, é mais fácil pensar sobre a história familiar e a genealogia, já que as pessoas frequentemente sentem uma conexão com outras que têm o mesmo sobrenome. Por que você acha que tantas pessoas compartilham esses sobrenomes? A cerveja pode salvar uma situação em um rally. Em uma história surpreendente do Rally de 2014 no México, o piloto Terry Newville se encontrou em apuros bem na linha de chegada. Ele teve um vazamento no radiador que ameaçava a corrida, e a equipe precisava de uma solução rápida e inesperada. Em vez de desistir, Newville tomou uma atitude ousada. Ele despejou cerveja, Corona, no radiador. Essa abordagem inusitada, para a surpresa de todos, funcionou, e a Hyundai continuou sem problemas. Graças a essa solução criativa, Newville e seu navegador conseguiram o 3º lugar na corrida, provando que às vezes, pensar fora da caixa, neste caso fora da geladeira, pode levar a resultados incríveis. Esse momento destaca não apenas as dificuldades enfrentadas pelos pilotos em rallies, mas também mostra como a engenhosidade em situações difíceis pode mudar o rumo dos eventos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma cerveja gelada, lembre-se de que ela pode ser útil nas situações mais inesperadas. É verdade que cachoeiras podem fluir para cima? Em Talca, no Chile, existe uma incrível maravilha natural, uma cachoeira invertida que desafia nossa visão habitual da natureza. Esse fenômeno fascinante ocorre quando ventos fortes e correntes de água se encontram no momento certo. Em vez de cair, a água parece fluir para cima, criando uma ilusão mágica que faz os espectadores questionarem a própria gravidade. Imagine estar à beira de um rio, sentindo o frescor das gotículas de água e observando como ela aparentemente quebra as leis da natureza. Moradores locais e viajantes curiosos se reúnem nessa atração única, ansiosos para capturar esse espetáculo hipnotizante. É um ótimo exemplo de como a natureza pode nos surpreender, lembrando que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados no mundo. Você já testemunhou algo tão estranho e emocionante? Você vai se surpreender ao conhecer a pimenta Dragon's Breath. Esse chile picante é famoso não só pela sua ardência incrível, mas também por suas origens medicinais. Criada na Grã-Bretanha por Mike Smith, essa pimenta pode atingir mais de 2,48 milhões de unidades na escala Scoville, tornando-a uma das pimentas mais picantes do mundo. Embora sua picância possa causar arrepios, ela também pode provocar reações graves, incluindo choque anafilático em pessoas sensíveis. Inicialmente, os cientistas planejavam usá-la como anestésico para a pele, aliviando a dor de pacientes durante procedimentos médicos dolorosos. O composto único chamado capsaicina é o responsável pela intensidade da ardência da pimenta e atualmente está sendo estudado para possíveis aplicações no alívio da dor. Portanto, embora possa ser uma experiência emocionante para os amigos comer um pedaço, é importante manusear essa pimenta com cuidado. Você sabia que as mães moldam a inteligência dos filhos? Pesquisas mostram que cerca de 80% das habilidades cognitivas de uma criança são herdadas das mães, destacando a importância dos genes maternos no desenvolvimento. Essa estatística interessante ressalta o papel poderoso das mães na definição não apenas da inteligência, mas também de várias características. Basicamente, a capacidade das crianças de pensar, aprender e resolver problemas depende muito do material genético da mãe. Mas não é só sobre os genes, o cuidado também importa. As ações, comportamentos e interações da mãe nos primeiros anos são fundamentais para desenvolver ainda mais essas habilidades herdadas.
Por exemplo, ler para a criança, participar de conversas e criar um ambiente estimulante contribuem para o crescimento cognitivo. Então, da próxima vez que você se surpreender com a mente brilhante de uma criança ou sua curiosidade, lembre-se de que isso está intimamente ligado à influência da mãe. Essa descoberta gera discussões interessantes sobre natureza e criação e sobre como podemos promover melhores resultados de desenvolvimento para as futuras gerações. Não é incrível como essas relações estão tão interligadas? Prepare-se para se surpreender com os parafusos gigantes. Você sabia que os maiores parafusos do mundo podem medir até 2 metros de comprimento? Esses colossais parafusos não apenas impressionam pelo tamanho, mas também desempenham um papel crucial na fixação segura de painéis solares no solo. Essa tecnologia inovadora está mudando as regras do jogo na área de energia renovável. À medida que a energia solar se torna cada vez mais importante na luta contra as mudanças climáticas, soluções confiáveis para a fixação são necessárias para garantir que os painéis solares permaneçam estáveis durante ventos fortes ou tempestades. Usando esses grandes parafusos, os engenheiros garantem a estabilidade e a durabilidade das instalações solares, permitindo que elas gerem energia limpa de forma eficiente. É a combinação perfeita de engenhosidade e compromisso com um futuro sustentável. Então, da próxima vez que você vir um painel solar, lembre-se dos parafusos gigantes que trabalham nos bastidores para mantê-lo firme no lugar. Não é incrível como a tecnologia avança para o bem? Descubra o prato único do Brasil, adorado pelos professores. Kachang Polong. Binchik Binchik. Hiho Polos. Não é apenas uma comida deliciosa. É um prato favorito entre os professores nas escolas brasileiras. Este prato mostra os ricos sabores e ingredientes da culinária brasileira, refletindo as preferências regionais. Os professores frequentemente o escolhem como um almoço reconfortante entre as aulas, tornando-o parte de sua rotina diária. A combinação de texturas e temperos no Kachang Polong destaca a importância cultural da comida no ambiente educacional, criando um senso de comunidade entre os funcionários. Refeições em conjunto como essa ajudam a fortalecer os laços e promovem uma atmosfera amigável nas escolas. A popularidade desse prato também demonstra como a comida está profundamente entrelaçada com as tradições locais e as interações sociais. Na próxima vez que você pensar na culinária brasileira, lembre-se do Kachang Polong e seu papel em apoiar tanto os professores quanto os alunos. Você consegue imaginar pedras perfeitamente redondas na praia? As pedras Moeraki, na Nova Zelândia, são criações incríveis da natureza, espalhadas pela costa como enormes bolas de mármore lisas. Esses enormes seixos, alguns pesando várias toneladas, são uma maravilha geológica que se formou há milhões de anos. Eles surgiram de sedimentos antigos do fundo do mar, que com o tempo se transformaram em pedra. A forma esférica única das pedras é resultado de um processo natural chamado concretão, onde água rica em minerais se acumula ao redor de um núcleo, lentamente formando camadas ao longo de milhares de anos. Visitantes se reúnem na praia de Moeraki, encantados por essas formações perfeitamente redondas, que às vezes chegam a 2 metros de diâmetro. À vista, ao amanhecer ou ao pôr do sol, quando o sol pinta tudo em tons dourados, cria uma atmosfera mágica, perfeita para fotógrafos e amantes da natureza. A cultura local maori também acrescenta charme às pedras, pois lendas dizem que elas são os restos de um grande canoa que se transformou em pedra. Portanto, se você se interessa por geologia, fotografia ou folclore local, as pedras Moeraki oferecem uma combinação impressionante de beleza natural e rica história. Você já percebeu a ausência de gaivotas no Hawaii? Pode parecer estranho, mas o Hawaii é um dos poucos lugares onde essas aves marinhas comuns não aparecem. Embora as gaivotas geralmente habitem as costas ao redor do mundo, o ecossistema único do Hawaii criou um ambiente diferente para as aves. Em vez de gaivotas, você pode encontrar aves nativas, como o havaiano e os magníficos melíferos havaianos. Essas aves se adaptaram à vida nas paisagens verdes das ilhas, mas a falta de gaivotas está principalmente relacionada ao isolamento do Hawaii. Como não há terra próxima que favoreça a migração das gaivotas, elas nunca se estabeleceram aqui. Além disso, as águas do Hawaii são lar de muitas outras aves marinhas que se adaptaram muito bem às ilhas, mostrando uma rica diversidade de vida.
Cada ilha tem suas espécies únicas de aves, refletindo processos evolutivos surpreendentes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando das tranquilas praias do Hawaii, lembre-se de que, embora não haja gaivotas aqui, a vida das aves nas ilhas é tudo menos monótona. O que realmente determina o valor de Manhattan hoje? Se os nativos americanos tivessem vendido Manhattan para os europeus por apenas $16 nos anos 1600, o mundo financeiro contaria uma história fascinante sobre juros compostos. Imagine que essa pequena quantia, se investida a 8% ao ano, teria crescido de forma surpreendente ao longo dos séculos. Se voltarmos ao presente, esses $16 poderiam se transformar em uma fortuna colossal, suficiente não apenas para comprar todo Manhattan, mas também para deixar incríveis $222 trilhões após a compra. Esse exemplo mostra o poder dos investimentos e como o dinheiro pode se multiplicar quando tem tempo para crescer. Também levanta questões sobre negócios históricos e avaliação de terras, destacando como nossa compreensão da dinâmica da riqueza mudou. Não é incrível pensar em como pequenas decisões tomadas há séculos podem ter consequências financeiras tão enormes hoje? Descubra os segredos do livro de Kells. Este famoso manuscrito iluminado está guardado na biblioteca do Trinity College, em Dublin, e é um tesouro de conhecimento desde sua fundação em 1592. O livro de Kells é conhecido por suas ilustrações complexas e cores vibrantes, mostrando a incrível habilidade dos monges medievais. Ao explorar a biblioteca, você encontrará mais de 6 milhões de livros, tornando-a uma das maiores coleções do mundo. Um destaque especial é o Long Room, onde prateleiras altas estão cheias de textos antigos e magníficos bustos de grandes cientistas. Este espaço fascinante cria uma sensação de viagem no tempo, inspirando muitos visitantes que desejam tocar a história e a literatura. Seja você um leitor ávido ou apenas curioso, os raros artefatos da biblioteca e a beleza do livro de Kells certamente o deixarão encantado. O que você descobrirá neste incrível refúgio literário? Fato surpreendente sobre o Lip Cure Beam. Este gadget de beleza de alta tecnologia se assemelha a um bálsamo labial e transforma a forma como cuidamos da pele. Ele foi criado para quem se preocupa com os lábios e oferece mais do que apenas hidratação. O dispositivo mede de forma única o nível de umidade dos seus lábios, garantindo a quantidade certa de hidratação adaptada às suas necessidades. Após a análise da umidade, ele não só aplica componentes hidratantes, mas também pode adicionar cor, tornando-se um acessório de beleza multifuncional. Este gadget é leve e portátil, perfeito para amantes da beleza que buscam praticidade sem abrir mão da qualidade. Imagine poder cuidar dos lábios e adicionar uma cor vibrante com um dispositivo compacto que cabe no bolso. Com o Lip Cure Beam, o cuidado personalizado da pele e a maquiagem ficaram mais fáceis do que nunca, pronto para dar aos seus lábios a atenção tecnológica que eles merecem. A verdade é que a Rocinha é vibrante. Essa favela viva no Rio de Janeiro não é apenas a maior do Brasil, mas também um centro de cultura e criatividade. Situada na encosta de uma colina, a Rocinha desenvolveu uma economia única que prospera, apesar de desafios como a pobreza e a infraestrutura. As ruas ganham vida com mercados coloridos, onde os moradores vendem de tudo, desde comidas deliciosas até artesanato, mostrando o espírito empreendedor da comunidade. A música preenche o ar, enquanto artistas locais se expressam através do samba e do funk, transformando a vida cotidiana em uma celebração. Os moradores da Rocinha têm um forte senso de comunidade e resiliência, superando dificuldades juntos e cultivando uma rica cena cultural. Esse ambiente dinâmico prova que, mesmo em situações difíceis, a criatividade e a determinação podem florescer. Que histórias e inovações estão escondidas atrás das paredes coloridas da Rocinha? É verdade que o relâmpago é mais quente que o sol. Um relâmpago comum pode atingir temperaturas incríveis de cerca de 30.000 Kelvin, o que equivale a aproximadamente 53.540 graus Fahrenheit. Isso é cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol, cuja temperatura é de cerca de 5.500 Kelvin. Esse calor intenso faz com que o ar ao redor do relâmpago se expanda rapidamente, criando uma onda de choque que ouvimos como trovão. Imagine a energia liberada em um único instante. O relâmpago não só provoca trovão, mas também pode incendiar materiais inflamáveis em seu caminho. Já ouviu falar de fulgurito?
Quando o relâmpago atinge o solo arenoso, ele pode fundir a areia em estruturas vítreas. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um relâmpago, lembre-se de quão poderoso e quente é esse momento. Muito mais quente do que a superfície do Sol. Vamos revelar a verdade sobre a tinta púrpura. Essa cor vibrante não era apenas uma descoberta comum. Ela era obtida através de um antigo processo que exigia muito trabalho e era caro. Para fazer a tinta púrpura, os artesãos coletavam milhares de caramujos do mar, o que era uma tarefa muito trabalhosa e demorada. Cada caramujo fornecia apenas uma pequena quantidade de tinta de uma substância especial. Isso significava que, para obter uma quantidade suficiente de tinta mesmo para um pequeno pedaço de tecido, eram necessários muitos caramujos, tornando o processo bastante caro. Devido ao alto custo e ao trabalho envolvido, as roupas púrpuras tornaram-se um símbolo de riqueza e status nas sociedades antigas. Na verdade, essa tinta luxuosa era frequentemente associada ao poder real e à elite, o que levou ao seu apelido de púrpura real. Imagine como essa cor era valorizada, transformando-se em uma verdadeira joia do mundo antigo. Assim, a tinta púrpura não apenas coloria tecidos, mas também definia hierarquias sociais, mostrando quem podia se dar ao luxo de usá-la. Não é surpreendente como uma única cor pode carregar tanta história. Você sabia que a Shredda Foreman quebrou recordes mundiais? Isso pode te surpreender. A Shredda Foreman é uma pessoa extraordinária, que detém o recorde do Guinness por ter o maior número de recordes com mais de 600 conquistas únicas. Entre seus feitos incríveis, destaca-se o recorde de coletar o maior número de ovos sem danificá-los. Imagine como ele equilibra e manuseia centenas de ovos, sem deixar nenhum deles rachar. A determinação e a criatividade de Foreman mostram até onde a perseverança pode levar. Sua jornada em busca de recordes demonstra não apenas seus talentos únicos, mas também como qualquer um pode perseguir seus sonhos audaciosos. Cada recorde que ele estabelece inspira muitas outras pessoas a ir além e pensar fora da caixa. Então, quem sabe, sua paixão pode te levar a criar seu próprio recorde. Quais recordes incríveis você acha que podem ser os próximos? Adivinhe o que realmente faz a bola mais rápida do mundo correr? O Jai Alai, um esporte emocionante que surgiu na China, demonstra um nível de velocidade e habilidade que poucas outras modalidades conseguem igualar. Nesta empolgante competição, a bola pode atingir impressionantes 299 km por hora, tornando-se a mais rápida do mundo. Imagine a adrenalina enquanto os jogadores usam uma raquete curva para lançar a bola contra a parede, de onde ela rebate e volta com uma velocidade incrível. Os atletas precisam ter reflexos rápidos e ótima coordenação para acompanhar um jogo tão veloz. Enquanto a bola zunia no ar, os jogadores se envolvem em uma emocionante batalha de habilidade e estratégia, cativando espectadores de todo o mundo. Embora esse esporte não seja tão conhecido quanto o futebol ou o basquete, o Jai Alai oferece uma combinação única de tradições e emoção moderna. Se você está procurando um esporte que realmente desafie a agilidade e a rapidez de reação, o Jai Alai definitivamente vale a pena experimentar. Então você consegue imaginar como é bater ou receber uma bola se movendo a essa velocidade impressionante? Você sabia que as mulheres sofrem de enxaqueca 3 vezes mais do que os homens? Essa diferença incrível está ligada a fatores hormonais. Um dos principais responsáveis é o estrogênio, um hormônio que tem um papel importante no corpo feminino. As flutuações nos níveis de estrogênio, como durante o ciclo menstrual, a gravidez ou a menopausa, podem desencadear essas fortes dores de cabeça. Embora homens e mulheres possam ter enxaqueca, as mudanças hormonais únicas nas mulheres criam condições ideais para esses episódios dolorosos. O mecanismo exato ainda não é totalmente compreendido, mas os pesquisadores continuam a investigar a relação entre hormônios e enxaqueca. Entender essa relação pode levar a melhores tratamentos adaptados para mulheres que sofrem dessa condição debilitante. Então, da próxima vez que você tiver uma enxaqueca, lembre-se de que os hormônios podem ter um papel significativo. Vamos revelar a verdade sobre as pedras turquesa. A turquesa não é apenas uma pedra bonita, é a pedra oficial do estado do Arizona e do Novo México. Esta pedra azul esverdeada tem uma rica história e, ao longo dos séculos, foi valorizada pelas culturas indígenas americanas. Para muitas tribos, a turquesa simboliza o espírito, a história e a proteção, desempenhando um papel importante em suas tradições e crenças. Desde joias magníficas até artefatos cerimoniais,
Essa pedra enriqueceu muitos objetos, simbolizando força e resistência. Artesãos criam peças que não só refletem o estilo pessoal, mas também carregam significado cultural. Além de sua beleza, acredita-se que a turquesa possui propriedades curativas, promovendo calma e harmonia. A cor vibrante dessa pedra conecta os portadores à natureza e ao céu, tornando-a uma favorita na moda e na arte. Ao visitar o Sudoeste, você pode encontrar lojas cheias de joias requintadas de turquesa, mostrando a habilidade passada de geração em geração. Então, da próxima vez que você ver essa pedra fascinante, pense na rica herança cultural que ela representa. Que histórias seu objeto de turquesa carrega? Pronto para decolar no Red Bull Paper Wings? Este emocionante concurso internacional convida os amantes de aviões de papel a testarem suas habilidades em distância, manobras e controle de voo. Participantes de todo o mundo se reúnem para mostrar sua criatividade e habilidades de engenharia, seguindo regras únicas do concurso. Na categoria Freestyle, os participantes podem usar apenas uma folha de papel padrão, o que os leva a pensar fora da caixa. A cada lançamento, eles buscam não só a distância, mas também manobras impressionantes que podem surpreender os juízes e o público. A alegria de lançar um avião de papel bem projetado e observar seu voo é uma experiência inesquecível. Quando os participantes mostram suas habilidades, eles inspiram jovens sonhadores e profissionais experientes a pegarem uma folha de papel e tentarem. O evento combina a arte da engenharia, criatividade e um pouco de competição divertida, provando que, às vezes, os materiais mais simples podem resultar em uma diversão incrível. Então, por que não se juntar a este evento emocionante e descobrir do que sua imaginação é capaz? Você vai se surpreender ao saber que artistas usavam urina. Artistas antigos eram incrivelmente criativos, experimentando com diversos materiais para criar suas obras vibrantes. Uma das fontes surpreendentes de pigmentos amarelos era a urina humana. Sim, você não ouviu errado. Os artistas coletavam urina e a processavam para extrair um amarelo brilhante que dava profundidade à sua arte. Essa prática mostra o quanto esses criadores eram dedicados em busca de cores impressionantes. Além da urina, eles usavam minerais, plantas e até insetos para fazer suas tintas. Cada pigmento tinha propriedades únicas, então os artistas precisavam testar e misturar cuidadosamente para conseguir os tons desejados. É incrível pensar nos sacrifícios que eles faziam em busca da beleza, transformando materiais do dia a dia em algo extraordinário. Você consegue imaginar como era ser um artista naquela época, misturando esses ingredientes incomuns para dar vida às suas ideias? Descubra as incríveis origens do bouldering. No início, o bouldering era uma atividade criativa, feita com recursos limitados. Os escaladores frequentemente improvisavam, usando tudo o que podiam encontrar: galhos e montes de terra para escalar formações rochosas naturais. As agarras verdadeiras eram muito caras para a maioria dos amantes do esporte. Por isso, o bouldering inicial se parecia mais com uma exploração espontânea da natureza do que com um esporte estruturado como conhecemos hoje. Imagine escaladores criando suas próprias ferramentas e técnicas, testando sua força e agilidade em superfícies irregulares. Com o desenvolvimento do esporte, surgiram equipamentos especializados, tornando o bouldering mais acessível e popular. Hoje, você pode ver escaladores conquistando paredes internas, equipadas com agarras coloridas para diferentes níveis de habilidade. A história do bouldering é um testemunho da criatividade e paixão dos escaladores, que transformaram um hobby modesto em um esporte emocionante que muitos apreciam. Você já tentou bouldering? É verdade que um cachorro de rua se tornou o mascote do time? Durante uma emocionante partida na Bolívia em 2020, uma estrela inesperada apareceu em campo, um cachorro de rua. Enquanto os jogadores lutavam, esse peludo travesso entrou no campo, pegou os pertences de um dos jogadores e saiu correndo, fazendo a plateia vibrar. O público explodiu em risadas e aplausos, encantado com as travessuras do cachorro. Em vez de vê-lo como um problema, o cachorro se tornou a grande estrela do jogo. Após a partida, um dos bondosos jogadores do time da casa decidiu levar o cachorro para casa, dando a ele um novo lar. Esse sortudo não só ganhou um novo dono, mas também se tornou o mascote oficial do time, simbolizando alegria e resistência. A história desse cachorro aventureiro nos lembra que, às vezes, os momentos mais inesperados em campo podem criar laços fortes fora dele. Não é emocionante ver como um ato espontâneo pode mudar vidas de forma tão divertida?
O que destaca este super-herói no mundo dos jogos? No vasto universo dos videogames, os super-heróis capturam nossa imaginação como ninguém. Este herói da nona parte de uma série icônica atrai os jogadores com suas habilidades únicas e uma história envolvente. Os desenvolvedores do jogo pensaram cuidadosamente em sua imagem, dando-lhe poderes que refletem o ambiente de jogo em constante mudança. Ao embarcar na aventura, os jogadores não apenas enfrentam vilões, mas também descobrem histórias mais profundas que ressoam em seus corações. Cada missão testa não apenas as habilidades de jogo, mas também desenvolve o trabalho em equipe e a estratégia entre os jogadores. A conexão entre este super-herói e a comunidade de jogadores é forte, pois os fãs se reúnem em torno de seu herói, celebrando vitórias e compartilhando momentos épicos. A cada novo lançamento do jogo, a expectativa aumenta, gerando discussões sobre como esse personagem pode evoluir ou quais novos desafios o aguardam. O apelo deste super-herói não está apenas em seus poderes, mas também nas conexões que ele cria com os jogadores. Você vai se juntar à sua jornada? Você sabia que exercícios físicos fortalecem seus ossos? A atividade física regular é como um superpoder para seus ossos, tornando-os mais densos e fortes. Quando você faz exercícios com carga, como correr ou levantar pesos, seus ossos sofrem uma leve pressão. Isso os faz se adaptar e se tornarem mais resistentes, como o concreto que endurece sob pressão. Ao forçar seu corpo a realizar movimentos que exigem força e equilíbrio, seu esqueleto reage, se fortalecendo para lidar com as demandas do dia a dia. Pense nisso. Cada passo que você dá não só é bom para os músculos, mas também envia um sinal para seus ossos se tornarem mais fortes. Esse processo é especialmente importante com o passar dos anos, ajudando a prevenir condições como a osteoporose, quando os ossos ficam fracos e frágeis. Então, da próxima vez que você for à academia ou dar uma caminhada rápida, lembre-se de que você não está apenas se exercitando, você está construindo uma base mais sólida para o seu corpo. Você já percebeu como os cirurgiões interrompem os pacientes? Esse comportamento comum pode causar mal-entendidos e afetar a qualidade do atendimento médico. Estudos mostram que quando os cirurgiões interrompem frequentemente os pacientes durante as consultas, isso cria um ambiente onde os pacientes se sentem não ouvidos e ansiosos. Essas interrupções, muitas vezes, levam a diagnósticos apressados, dificultando a coleta de todas as informações necessárias sobre a condição do paciente. A comunicação eficaz é extremamente importante na saúde, pois ajuda os pacientes a se sentirem à vontade para compartilhar seus sintomas e preocupações. Quando os pacientes conseguem expressar completamente seus pensamentos, os cirurgiões estão mais aptos a fazer avaliações precisas e tomar decisões. Um ambiente confortável favorece o diálogo aberto, reduzindo a probabilidade de erros e aumentando a satisfação geral dos pacientes. O que pode ser feito? Treinamentos focados na escuta ativa e na melhoria das habilidades de comunicação podem ajudar os cirurgiões a desenvolver uma abordagem mais centrada no paciente, promovendo confiança e colaboração na relação médico-paciente. Que tal defender uma melhor comunicação na saúde? Acredite ou não, as abelhas são incríveis coletoras de néctar. Em uma única saída, uma abelha visita de 50 a 100 flores. Essa trabalhadora coleta néctar, que varia conforme a quantidade de flores abertas e as condições climáticas. Um dia ensolarado com flores em flor torna seu trabalho muito mais produtivo. Assim que ela coleta néctar suficiente, a abelha retorna à colmeia, carregando-o em seu estômago de mel, pronta para compartilhar sua descoberta. Lá, ela passa o néctar para outras abelhas operárias, que desempenham um papel fundamental em transformá-lo em mel. Esse processo não só nos fornece essa deliciosa iguaria doce, mas também garante que toda a colônia tenha comida suficiente nos meses frios, quando há poucas flores. Na próxima vez que você saborear mel, lembre-se das abelhas trabalhadoras que voaram entre as flores para que isso fosse possível. Você pode acreditar na popularidade da segunda parte de Round 6? Nos primeiros 4 dias após o lançamento de Round 6-2, a série alcançou impressionantes 68 milhões de visualizações. Esse enorme interesse destaca a incrível empolgação em torno deste popular seriado, que conquistou os corações dos espectadores ao redor do mundo. Após o sucesso da primeira temporada, os fãs aguardavam ansiosamente a continuação, e parece que a empolgação só aumentou. O programa, que combina reviravoltas emocionantes e momentos tocantes, ressoa com espectadores de todas as idades. A trama se passa em uma competição fictícia,
onde os jogadores arriscam tudo por uma chance de ganhar um prêmio que pode mudar suas vidas. A história é cativante e faz refletir. Quando a Netflix lançou a nova temporada, o número de visualizações disparou, já que os fãs queriam ver o que aconteceria a seguir. Esse resultado recorde levanta questões sobre como os serviços de streaming influenciam as tendências de visualização e a popularidade dos programas. Enquanto discussões sobre teorias da trama e desenvolvimento de personagens dominam as redes sociais, surge a pergunta: até onde pode ir esse fenômeno cultural? Você já se perguntou sobre a duração da vida dos dinossauros? É surpreendente, mas a média de vida desses magníficos seres não era tão longa quanto muitos pensam. Por exemplo, o famoso Tyrannosaurus Rex, frequentemente considerado o rei dos dinossauros, atingia seu tamanho completo em apenas 16 a 22 anos e vivia cerca de 27 a 33 anos. Em contraste, dinossauros maiores, como o Brontossauro, tinham uma vida mais longa, vivendo de 39 a 53 anos. Esses períodos podem parecer curtos, considerando seu tamanho enorme, mas é importante lembrar que os dinossauros viviam em um mundo cheio de perigos, incluindo predadores e mudanças no ambiente. Seu crescimento era acelerado, o que levava a um aumento rápido de tamanho, mas isso custava uma vida curta. Cada um desses incríveis animais desempenhou seu papel no ecossistema pré-histórico, deixando uma marca profunda na história do nosso planeta. Você sabia que tubarões podem expelir seus estômagos? Essa habilidade incrível permite que algumas espécies de tubarões se livrem de materiais indigeríveis, como conchas e ossos, que engolem acidentalmente durante a caça. Em vez de sofrer com um sistema digestivo bloqueado, esses predadores graciosos podem rapidamente se desfazer de tudo que não lhes é útil. Quando um tubarão come, ele pode engolir acidentalmente objetos duros que são difíceis de digerir. Expelindo seu estômago, o tubarão limpa-o dessas coisas indesejadas, permitindo que se concentre em presas mais nutritivas. Esse processo rápido não apenas mantém a saúde do tubarão, mas também aumenta sua eficiência na caça. Imagine se você pudesse se livrar de tudo que não lhe serve em segundos. Os tubarões são feitos para sobreviver, e essa característica única mostra o quão adaptáveis eles são em seu ambiente oceânico. Desde o tubarão branco até o tubarão martelo, esses poderosos animais continuam a nos surpreender com suas incríveis adaptações. Quem diria que criaturas tão incríveis habitam os mares? Descubra os segredos da caverna Hang Son Doong. Esta impressionante caverna no Vietnã é considerada a maior do mundo e é uma verdadeira maravilha natural. Ela se estende por mais de 8,5 quilômetros, com 200 metros de largura e altura superior a 200 andares. Hang Son Doong é como um mundo subterrâneo. Dentro você encontrará formações rochosas incríveis, estalagmites altas e ecossistemas únicos que prosperam na escuridão. Pesquisadores descobriram esta joia escondida em 1991, mas ela ganhou atenção mundial apenas em 2009, graças a uma equipe de espeleólogos britânicos. A caverna possui seu próprio sistema climático. Nuvens se formam dentro dela e a chuva cai do teto, criando uma atmosfera surreal. Para aqueles que estão prontos para a aventura, Hang Son Doong oferece uma viagem inesquecível ao coração da Terra. Então você está pronto para explorar a maior caverna do planeta? Você pode se surpreender. Os tesouros do Vaticano revelados. O Vaticano, conhecido como o menor estado do mundo, na verdade possui a segunda maior reserva de ouro, perdendo apenas para os Estados Unidos. Imagine esta pequena cidade-estado, cercada pelas movimentadas ruas de Roma, mas escondendo riquezas que muitos grandes países só podem sonhar. Essa enorme quantidade de ouro reflete não apenas a imensa riqueza da Igreja Católica, mas também sua longa história de arte, cultura e generosidade. Os tesouros incluem artefatos de ouro, moedas e vários outros itens valiosos, coletados ao longo dos séculos. Ao passear pelos museus do Vaticano, cercado por obras-primas, é difícil imaginar que por trás dessas paredes há um estoque tão surpreendente de riqueza. O imenso valor desse ouro fala sobre a influência e o poder do Vaticano ao longo da história. Embora muitos vejam o Vaticano como um centro espiritual, ele também é um símbolo de força econômica. Como você se sente sabendo que em um lugar tão pequeno há tanto ouro guardado? Poucos conhecem a Ilha das Bonecas.
Este lugar misterioso fica nos canais de Xochimilco, no México, e atrai visitantes com sua coleção assustadora, mas fascinante, de bonecas penduradas nas árvores. A história dessas bonecas começou na década de 1950, quando um homem chamado Dom Julián Santana encontrou uma boneca flutuando na água e decidiu pendurá-la em memória de uma menina que havia se afogado nas proximidades. Esse ato simples deu início a uma tradição estranha que durou décadas, resultando em uma coleção crescente de bonecas em decomposição que agora enfeitam a paisagem. Alguns moradores dizem que as bonecas estão possuídas, pois em dias de vento ou em momentos inesperados, elas parecem ganhar vida. Muitos visitantes se sentem ao mesmo tempo encantados e assustados durante o passeio pela ilha. Seja você um amante de aventuras ou um viajante curioso, conhecer a beleza macabra da Ilha das Bonecas é uma experiência incomparável. Então, se você algum dia estiver no México, terá coragem de visitar este lugar sinistro? E se eu te contar sobre o tamanho gigante do Vatnajökull? Esse incrível glaciar é o maior da Europa, com uma área de 800 km² na Islândia. Imagine que você está em uma enorme superfície de gelo, tão grande que muitas vezes é comparada a uma nave espacial congelada. O Vatnajökull não só atrai visitantes com sua forma única e tamanhos impressionantes, mas também desempenha um papel importante no frágil ecossistema da Islândia. O glaciar alimenta muitos rios e lagos, que são fontes vitais de água doce para a vida selvagem ao redor. Quando você caminha ou explora essa maravilha gelada, você pisa em uma paisagem dinâmica que muda constantemente devido ao derretimento e deslocamento do gelo. Esse lugar fascinante atrai aventureiros e amantes da natureza que desejam ver sua beleza. Considerando suas vistas deslumbrantes e importância ecológica, o Vatnajökull nos lembra da força e fragilidade do nosso planeta. Então, como você vai experimentar a admiração por esse glaciar gigante? Você sabia que as lontras marinhas dormem com estilo? As lontras marinhas não são apenas criaturas adoráveis, mas também têm uma maneira incrível de descansar que as protege. Em vez de se esconder em algas ou procurar lugares confortáveis na terra, elas nadam habilidosamente na superfície da água enquanto dormem. Essa maneira única de dormir é importante. Ajuda a protegê-las de possíveis predadores que se escondem sob as ondas. Durante o cochilo, elas costumam se enrolar em algas, o que as impede de serem levadas. É como um cobertor natural que garante sua segurança. As lontras marinhas também são conhecidas por sua pelagem incrivelmente densa, que as aquece nas águas frias do oceano. Essa pelagem tem mais de 1 milhão de pelos por polegada quadrada, tornando-a a mais densa entre todos os animais. Então, enquanto elas desfrutam do sono, não estão apenas descansando, elas também cuidam de sua segurança na natureza de forma inteligente. Você já viu uma lontra marinha flutuando tranquilamente? E se eu disser que a mentira pode aquecer seu nariz? Essa ideia intrigante é conhecida como o efeito Pinóquio, em homenagem à famosa história do boneco de madeira, cujo nariz crescia toda vez que ele mentia. Quando alguém mente, seu corpo reage de maneiras inesperadas. Uma dessas reações está ligada ao aumento do fluxo sanguíneo, o que pode deixar o nariz um pouco mais quente. Esse calor surge do estresse e da ansiedade relacionados à mentira, já que nossos corpos nem sempre conseguem controlar as emoções. Curiosamente, a mudança é muitas vezes tão sutil que passa despercebida, tanto pelo mentiroso quanto pelos outros. Embora o efeito Pinóquio adicione um toque interessante ao conceito de honestidade, ele também destaca como nossos corpos podem nos trair, mesmo em manifestações sutis. Na próxima vez que você notar calor ao redor do nariz de alguém, será que eles estão distorcendo a verdade? Você sabia que na Austrália existe uma banana gigante? Este monumento inusitado, localizado na cidade de Coffs Harbour, é uma estrutura de fibra de vidro com 15 metros de altura. Conhecido como a Grande Banana, este monumento divertido celebra a indústria da banana da região e se tornou um ponto turístico obrigatório, tanto para visitantes quanto para moradores. Os visitantes podem tirar selfies com essa fruta oversized, que encanta viajantes desde 1964. A Grande Banana não é apenas uma área interessante para fotos, também oferece diversas atividades divertidas, incluindo um parque aquático e atrações com tema de banana. Ao explorar o local, você pode aprender sobre o cultivo de bananas e até experimentar deliciosas iguarias de banana. Essa banana gigante é um lembrete divertido da criatividade que floresce quando as comunidades se unem.
Na próxima vez que você pensar na Austrália, lembre-se de que há atrações incríveis e inusitadas por aqui. Difícil de acreditar, mas Matera é antiga. Esta cidade incrível na Itália tem uma história de mais de 9.000 anos, tornando-se uma das cidades mais antigas da Europa. Matera é famosa por sua arquitetura fascinante, incluindo habitações subterrâneas que mostram uma adaptação inteligente ao clima seco. Essas casas únicas não são apenas atraentes, estão ligadas por uma complexa rede de aquedutos e cisternas, projetadas para coletar água, demonstrando a engenhosidade dos moradores em usar cada gota. Imagine como é viver em uma cidade construída no chão, onde os telhados são na verdade a terra acima. Cada construção conta uma história de inovações, sobrevivência e uma profunda compreensão dos desafios ecológicos. Hoje, Matera é um museu vivo, atraindo visitantes que desejam explorar seus caminhos labirínticos e mistérios antigos. Quais outras surpresas esta cidade antiga pode esconder? E se eu te contar sobre uma cura milagrosa? Um homem que sofria de um grave transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e tinha um medo intenso de germes, enfrentava dificuldades insuportáveis todos os dias. Em um momento trágico, ele tentou suicídio, mas ocorreu um resultado inesperado. A bala que deveria feri-lo de alguma forma o livrou do seu transtorno mental, sem causar danos físicos. Essa reviravolta estranha foi descrita como incomum e levanta questões interessantes sobre a conexão entre mente e corpo. Após o incidente, os sintomas do TOC desapareceram, deixando-o livre de pensamentos obsessivos e da ansiedade que o atormentava. Embora esse resultado seja raro e não recomendado como método de tratamento, ele gerou discussões entre especialistas em saúde mental sobre a complexa natureza dos transtornos psicológicos. Como uma experiência traumática pode levar a uma cura inesperada. Este caso destaca os mistérios da nossa mente e a resiliência do espírito humano. Você não vai acreditar no que está por trás da lixeira da Apple. O famoso ícone da lixeira nas primeiras versões do sistema da Apple foi inspirado em uma lixeira real que ficava no escritório do designer. Essa ideia inteligente fez com que os usuários vissem a exclusão de arquivos, como jogar lixo digital em um recipiente físico. Esse detalhe tornou a ação mais clara e criou uma conexão pessoal com o mundo digital. Em vez de ser apenas um símbolo, tornou-se um elemento do dia a dia. Imagine clicar nessa lixeirinha e ver alguém recolhendo embalagens de lanche e papéis velhos. Essa escolha inusitada mostrou que a Apple busca tornar a tecnologia mais humana e acessível. É um pequeno, mas fascinante detalhe sobre como decisões de design podem ligar o mundo digital à nossa vida real. Que incrível que um simples ícone pode ter uma história tão interessante. Você consegue imaginar que bactérias podem causar paralisia? O Campylobacter, uma bactéria comum encontrada em frango mal cozido, é uma das principais causas de intoxicações alimentares no mundo. Quando as pessoas comem frango contaminado, frequentemente sentem dores abdominais intensas, diarreia e febre. Na maioria das vezes, esses sintomas desaparecem sozinhos, mas o Campylobacter pode causar sérios problemas de saúde em algumas pessoas. Uma das complicações mais preocupantes é a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica rara que pode causar paralisia temporária. Isso acontece quando o sistema imunológico ataca erroneamente os nervos após a infecção por Campylobacter. Embora a síndrome de Guillain-Barré seja rara, ela destaca a importância de manusear e cozinhar o frango corretamente. Sempre certifique-se de que o frango atinja uma temperatura interna de 75 °C para eliminar bactérias nocivas. Portanto, da próxima vez que você preparar um prato de frango, lembre-se da importância de garantir a segurança da sua comida. Você sabia que Edison nomeou seus filhos em homenagem ao código Morse? Thomas Edison, o gênio inventor, expressou seu amor pela inovação, até mesmo nos nomes de seus filhos. Ele escolheu apelidos inspirados nos sinais do código Morse, uma referência inteligente à sua ligação com o telégrafo, que revolucionou a comunicação. Seu filho se chamava Dash, que se refere ao sinal longo no código Morse, e sua filha era chamada de Dot, que representa o sinal curto. Essa abordagem criativa não apenas refletia a paixão de Edison por invenções, mas também destacava como a criatividade pode estar presente em todos os aspectos da vida, incluindo a família. O telégrafo mudou a forma como as pessoas se comunicam, e esses apelidos servem como um lembrete divertido do trabalho inovador de Edison. Imagine como é crescer com um simbolismo tão significativo no seu nome. Não é incrível?
Você sabia que no estádio do Tottenham Hotspur a cerveja é servida automaticamente? Este estádio inovador realmente transformou o dia de jogo para os amantes de cerveja, introduzindo torneiras automáticas que tornam o serviço mais rápido e eficiente. Imagine chegar e pegar seu copo, perfeitamente servido, sem precisar esperar em longas filas. Essas torneiras de alta tecnologia garantem um serviço fresco a cada vez, assegurando que a cerveja esteja sempre na temperatura ideal. Isso significa que você pode desfrutar de sua bebida favorita enquanto torce pelo seu time, sem perder nenhum momento do jogo. Essa tecnologia não só melhora a experiência geral dos torcedores, mas também mostra como os locais esportivos utilizam a tecnologia para aumentar a satisfação dos clientes. Na próxima vez que você estiver em um jogo do Tottenham, pode descobrir que está saboreando sua cerveja mais rápido do que nunca. Legal, né? Você já pensou que a Lua tem um lado só? É incrível que sempre o mesmo lado da Lua esteja voltado para a Terra. Esse fenômeno se chama rotação síncrona. A Lua gira em torno de seu próprio eixo no mesmo tempo que leva para orbitar nosso planeta. Portanto, não importa onde você esteja na Terra, você sempre vê a mesma face da Lua. O lado oculto, muitas vezes, chamado de lado escuro da Lua, na verdade recebe luz solar, assim como o lado visível. Ele apenas está escondido da nossa vista. Os astronautas das missões Apollo foram os primeiros a ver esse lado misterioso durante suas explorações lunares. A parte oculta da Lua é cheia de características fascinantes, como montanhas íngremes e grandes crateras, mas nunca é vista da Terra. Não é incrível pensar que um objeto tão familiar em nosso céu guarda um lado secreto que poucos já viram? Então, da próxima vez que você admirar a Lua, pense nesse mundo oculto que espera nas sombras. Por que cada Rolls-Royce tem uma linha única? Há mais de 20 anos, Mark Cort desenha manualmente a linha distintiva em cada carro Rolls-Royce. E esse processo é uma verdadeira arte. Usando pincéis de pelo de esquilo e sua mão firme, ele cria uma linha única e elegante, que vai dos faróis até a traseira do carro. Esse método destaca o luxo e a habilidade pelos quais a Rolls-Royce é famosa. A experiência de Mark garante que nenhuma linha seja igual, tornando cada carro verdadeiramente original. Esse cuidadoso processo pode levar meses, refletindo o compromisso da marca com a perfeição e a individualidade. Enquanto muitos fabricantes de automóveis dependem de máquinas para essas tarefas, a Rolls-Royce acredita na preservação da arte tradicional, o que dá a cada carro um toque exclusivo. Essa abordagem pessoal é parte do que torna a Rolls-Royce tão especial, transformando o carro em uma obra de arte sobre rodas. Na próxima vez que você ver um deles, lembre-se da história por trás dessa impressionante linha. O que você acha de um nível tão alto de dedicação? Descubra o antigo segredo da torta de frango. A receita mais antiga conhecida de torta está registrada em uma tabela suméria, datada de 2000 a.C. Imagine um tempo em que as pessoas já experimentavam com comidas deliciosas. Esta fascinante tabela revela não apenas qualquer torta, mas a receita da torta de frango, mostrando que o amor por petiscos salgados existe há milhares de anos. Os sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia tinham uma maneira única de combinar ingredientes na massa, muito antes das cozinhas modernas. A receita descreve um processo simples, mas inteligente, de preparar o recheio e envolvê-lo na massa. Esta descoberta nos leva de volta a uma época em que a comida não apenas nutria, mas também agradava os sentidos. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de torta de frango, lembre-se de que você está participando de uma tradição culinária que atravessou milênios. Quem diria que a história poderia ser tão saborosa? Você já se perguntou por que a Bíblia é tão vendida? Com cerca de 5 bilhões de cópias vendidas, a Bíblia é o livro mais vendido da história. Sua influência impressionante em diversas culturas e épocas mostra seu impacto profundo. Desde a primeira edição impressa no século XV, a Bíblia se tornou parte da vida pública, afetando não apenas crenças pessoais, mas também a literatura e os sistemas legais. Escritores, artistas e pensadores se inspiraram em suas histórias e temas, criando muitas obras ao longo da história. Além disso, seus ensinamentos ajudaram a moldar normas morais e éticas em várias culturas ao redor do mundo. A capacidade da Bíblia de responder a perguntas fundamentais sobre a existência, propósito e moralidade a torna relevante até hoje. Este texto sagrado ressoa com milhões, seja para orientação espiritual ou pesquisa literária. Não é incrível como um único livro pode impactar tantas vidas em diferentes civilizações?
Surpreendentemente, os televisores estavam proibidos. O inventor da televisão, Philo Farnsworth, fez uma escolha curiosa ao decidir não ter uma televisão em casa. Essa decisão destaca que até mesmo mentes brilhantes como a de Farnsworth podem ter opiniões controversas sobre suas invenções. Enquanto muitas pessoas estavam ansiosas para trazer essa tecnologia revolucionária para suas vidas no meio do século XX, Farnsworth acreditava que a televisão poderia ser prejudicial, especialmente para o tempo em família e relacionamentos pessoais. Ao abrir mão da televisão em casa, ele enfatizava a importância de se comunicar com os entes queridos e participar de outras atividades que promovem interações saudáveis. É surpreendente pensar que o criador desse meio de entretenimento queria se afastar dele. O que isso diz sobre nossos próprios relacionamentos com a tecnologia? Estamos usando-a de forma consciente ou permitindo que ela domine nossas vidas? Você já se perguntou por que as narvais têm longas presas? As narvais são criaturas marinhas incríveis, facilmente reconhecíveis por suas impressionantes presas em espiral, que podem chegar a até 3 metros de comprimento. Essas presas não são apenas para enfeitar, são dentes modificados que desempenham funções importantes na vida das narvais. Uma das funções mais interessantes é a percepção do ambiente. A presa é cheia de terminações nervosas, permitindo que as narvais sintam mudanças na pressão e temperatura da água, ajudando-as a se orientar nas águas geladas. Além disso, essas incríveis presas também têm um papel na atração de parceiros. Durante a época de acasalamento, os machos podem usar suas presas em um comportamento conhecido como luta de presas. Isso não só demonstra sua força, mas também ajuda a estabelecer dominância entre os concorrentes. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre narvais, lembre-se de que suas famosas presas não são apenas únicas, mas também desempenham funções vitais para sua sobrevivência e interações sociais. Você sabia que a filha de Shakespeare não sabia ler nem escrever? Esse fato surpreendente sobre a vida do famoso dramaturgo revela as diferenças entre as classes sociais na época elisabetana. Apesar da renomada reputação de William Shakespeare como gênio literário, sua única filha sobrevivente, Susana, era analfabeta. Isso levanta questões interessantes sobre educação e gênero no século XVI. Naquela época, a educação era frequentemente um privilégio reservado apenas para os meninos, especialmente os de famílias ricas. Meninas como Susana geralmente recebiam pouca ou nenhuma educação formal. Embora seu pai tenha escrito algumas das obras mais conhecidas da língua inglesa, é interessante pensar em como as normas sociais da época limitavam o acesso das mulheres à educação. Isso reflete temas mais amplos de desigualdade educacional que ainda existem de várias formas hoje. Compreender sua história nos lembra que, mesmo em uma era de brilho literário, as conquistas das mulheres muitas vezes ficaram à sombra ou foram ignoradas. O que isso nos diz sobre o progresso na educação das mulheres desde então? Fato surpreendente sobre a origem da mentira. O termo mentira foi introduzido pelo Dr. Seuss na década de 1950 na Coreia, marcando um momento importante na nossa compreensão da honestidade. Essa ideia mudou a forma como a sociedade vê a verdade e a enganação, levando ao surgimento de um código de conduta relacionado a esses conceitos. Antes da definição revolucionária do Dr. Seuss, as discussões sobre honestidade eram muitas vezes vagas e desestruturadas. Com a disseminação de suas ideias, as pessoas começaram a valorizar mais a importância da verdade na comunicação. O código de conduta que surgiu promoveu transparência e responsabilidade na troca de informações, mudando significativamente as interações sociais. Hoje, ainda enfrentamos desafios relacionados à honestidade, especialmente em um mundo saturado de informações. Compreender a origem do termo mentira nos ajuda a perceber como a linguagem pode influenciar nosso comportamento e relacionamentos. Sempre que conversamos, equilibramos entre a honestidade e a enganação, ressaltando a importância dos ensinamentos do Dr. Seuss. Quais outros termos têm origens tão fascinantes? Você sabia que a publicidade já incentivou as mulheres a ganhar peso? Na década de 1940, nos Estados Unidos, uma mensagem surpreendente era divulgada. Estar mais cheia era considerado elegante. Alguns anúncios afirmavam ousadamente que, se as mulheres ganhassem apenas 2 quilos, teriam mais facilidade em encontrar um parceiro. Esse fenômeno incrível refletia os padrões de beleza da época, quando formas mais arredondadas eram vistas como atraentes.
Revistas publicavam imagens de mulheres com corpos voluptuosos, promovendo uma ideia que hoje parece estranha. Essas campanhas refletiam ideais culturais, já que muitas acreditavam que uma aparência específica atrairia amor e atenção. A mensagem ressoava com muitas mulheres que sentiam a pressão de se encaixar nesses padrões, mostrando como a publicidade pode moldar a percepção da beleza. Este capítulo curioso na história da publicidade levanta questões sobre como os ideais de beleza mudaram ao longo do tempo. Hoje, ouvimos mais mensagens que promovem a aceitação e uma atitude positiva em relação ao próprio corpo, em vez de focar em ganhar ou perder peso. O que você acha que causou essa transformação na opinião pública sobre a beleza? Quando a galinha dança sem mover a cabeça. Essa habilidade incrível é um dos truques engenhosos da natureza. As galinhas conseguem mover o corpo em todas as direções sem virar a cabeça, como se tivessem um estabilizador interno. Imagine caminhar sem tirar os olhos da sua comida favorita. Essa característica física única as ajuda a se concentrar no mundo ao redor, facilitando a detecção de predadores ou de comida saborosa. Quando elas andam, pulam ou se viram, suas cabeças permanecem imóveis, o que ajuda a manter o equilíbrio e a coordenação. Focadas, elas conseguem reagir rapidamente às mudanças no ambiente, o que é vital para a sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma galinha bicando o chão ou cavando, preste atenção. Elas se movem de forma suave e confiante, sem desviar o olhar. Em um mundo cheio de distrações, podemos aprender muito com nossos amigos emplumados sobre como manter o foco e estar atentos ao que nos rodeia.